Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor do Projeto de Vida, e hoje nós teremos um outro convidado, porque o professor Beto viajou. Mas quem será o convidado de hoje? O convidado de hoje, já antecipo, ele é um dos mentores aqui do Projeto de Vida. Venha cá, professor, apresente-se, por favor. Olá, estudantes! Eu sou o professor Evaldo Dantas e estou no Projeto de Vida também, junto com o professor Robson. E é bom lembrar, viu, professor, que o Projeto de Vida é fundamental. Então é isso aí, Projeto de Vida é fundamental. Professor Evaldo, eu gostaria de lembrar que o Projeto de Vida ele é fundamental por dois grandes motivos. Primeiro, para que ele é fundamental à vida do nosso estudante, essa discussão sobre profissão, vida, valores, e também porque ele é pensado em especial para os estudantes do fundamental, do segmento fundamental. Exatamente. Professor, Valores, moral, ética, liberdade de decisão são fatores importantíssimos que o Projeto de Vida abraça a causa e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né, professor? na tela nós temos aí, professor, por favor, leia o tema da aula de hoje. Projeto de Vida, valores, moral, ética, liberdade de decisão. E é importante salientar, professor, que essa questão que nós já sabemos que ele é fundamental, essa questão dessas palavras todas, tem uma palavrinha em especial na tela que podemos ver. Já que citamos moral, ética, valores, liberdade, temos a escola. Exatamente. Certo? E é isso aí que vamos discutir hoje sobre é possível trabalhar É isso? possível trabalhar isso. A moral na escola, como é que isso é visto? A ética na própria escola, como é que é visto? Quais são os valores envolvidos com a escola? Como é que funciona o processo de liberdade na escola? Tá? Vamos ver todo esse processo e a decisão que funciona dentro da própria escola também, professor. Eu gostaria de salientar, lembrar aos nossos colegas professores do estado, do cais ao sertão, lembrar que nós podemos trabalhar a moral, a ética, como o professor citou muito bem. Existem tantos motivos e tantos pontos para se trabalhar, filmes, músicas. Exatamente. Há tantas músicas e filmes que trabalham sobre essa questão e há uma palavrinha ali, mais uma vez eu gostaria de destacar, a palavra liberdade. Exatamente. Certo? Professor, tanto se fala em moral, tanto se fala em ética, tá? E muitas das vezes a gente pensa que são termos que são recentes. E não são termos recentes, são termos extremamente antigos, principalmente o termo ética, que ele foi vivenciado lá na Grécia no século V a.C., lá no período dos sofistas, tá? Sim. Só a nível de curiosidade, Platão, Pitágoras. Pitágoras, por exemplo, um grande matemático, um grande sofista, envolvia os cálculos juntamente com a ética. Então são termos que são aplicados hoje, mas que foram vivenciados no passado. Professor, é importante lembrar, como o professor acabou aqui de discutir essa questão sobre matemática, filosofia, que tal você, estudante, que tal também você, professor, que está nos escutando e assistindo, que tal pesquisar um pouco, levar os estudantes a pesquisar um pouco sobre a ética, estudar a partir da filosofia, a partir da matemática, porque o projeto de vida ele é multidisciplinar, não é isso, professor? Exatamente. Pode ser aplicado em diversas áreas, tá? A gente vê tanta ética e a moral na área das exatas, na área da humanas, na área de saúde. Então, qualquer tipo de campo você pode aplicar esses termos que a gente vai discutir hoje. Professor, eu me lembrei agora de uma certa vez, no vestibular que houve aqui em nosso estado, caiu um tema da redação que foi justamente esse, que até já citei aqui outra vez, que é as leis e as normas que a sociedade cria. Será que elas tolhem a liberdade, cortam a liberdade? Será? Na tela nós temos, eu gostaria que o nosso estudante, e o senhor professor, o que é que nós estamos vendo aí? Exatamente. Será que necessariamente a liberdade é quando a gente não está acorrentado? Tá? Como é que a gente deve interpretar essa questão da liberdade? A liberdade tem uma associação se envolvendo com a questão física, com a questão psicológica, com a questão emocional. Será que de fato a gente está preso emocionalmente a alguma coisa, professor? Realmente, professor, falando aqui, mais uma vez eu gostaria de mostrar essa representação, porque aqui nós temos aqui o quê? A corrente, que é o símbolo daquilo que está preso. Exatamente. Então eu gostaria, seria interessante que o nosso estudante e o nosso professor trabalhasse com os estudantes o que é aquilo que nós estamos presos, como o senhor falou. Exatamente. Vícios, pode ser, certo? O que é aquilo que nos prende, certo? Então é importante salientar. Então veja só, no projeto de vida estamos discutindo, vamos discutir mais a ética, a moral,
o professor Evaldo acabou de citar, que é algo antigo, não é tão novo, não é, professor? Exatamente, é. E a questão da liberdade. E vamos lá, Isso. professor, na tela, o que é que nós temos? O que é certo, o que é errado? Finalmente, professor, diga para mim. O que é certo, o que é errado? A gente vai voltar justamente a essa representação que eu gostaria de deixar bem na tela aqui. O que é certo, o que é errado? As normas na sociedade. Pronto, professor, me lembrei agora. As normas de trânsito, as leis de trânsito. Exatamente. Cumprir as leis direitinho, não transgredir regras, tá? E isso são situações que se envolvem diretamente com a moral e com a ética, professor. E eu gostaria também de lembrar essa questão do que é certo, o que é errado, as normas. Isso. A moral, as normas, as leis. Lembrar que o nosso estudante, que o nosso professor, poderia trabalhar em sala de aula o quê? As leis de trânsito. Isso. Poderia trabalhar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Brasileira, de onde emanam todas as De leis. 1988, é bom deixar claro. Que é a Constituição o quê? 1988, Constituição Federal. Federal e cidadã, não é isso? Exatamente. Todo homem é livre. Também é lembrar os direitos universais do homem. Então, o que é certo, o que é errado? Então, é importante salientar essa questão. Pronto, professor, trabalhar o que é certo, o que é errado, a partir da moral com os nossos estudantes. E aqui, professor, pode ler para nós? Nós temos ali algumas situações que envolvem tanto a moral, tá, como a ética. Na filosofia, a ética e moral possuem diferentes significados, não é isso, professor? A moral são costumes, são regras, são tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Uma questão particular, professor. Moral é expressa em normas de proibição e permissão. E a ética, estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. É uma questão tipicamente universal, professor. Eu gostaria também de lembrar essa questão da moral, por exemplo. Eu me lembrei agora, trabalhando nessa questão da moral, para o nosso estudante, para ele observar. Já imaginou que o nosso estudante fizesse o contraponto, mostrasse o que é moral? O que é moral no Brasil? O que é moral em um país predominantemente islâmico? Observar as diferenças. Pronto, não precisa nem ir só para a questão do país islâmico. Nos Estados Unidos, por exemplo, mostrar o que é moral no Brasil, o que é moral nos Estados Unidos. Poderia haver essa pesquisa. Exatamente. É bom lembrar também, professor, que existe mais de uma moral. Ou seja, nós temos morais. Porque o que é moral para o senhor pode ser uma outra moral para mim também. Agora, ética só existe uma. A ética. Tanto se fala em ética profissional também. Exatamente. Né? Tanto é que a ética ela é universal, mas a moral não é. Pronto. Ótimo que o professor acabou de destacar. Justamente, o professor pode lançar esse desafio, o estudante pesquisar isso aqui, não é? Exatamente. Estudante, dá uma pesquisada sobre isso aí. Já vai um desafio para você. A moral e a ética. Estudante, dá uma olhadinha com relação à questão da moral aqui no teu país, no Brasil, e vê a questão da moral em outros países também. Com certeza você vai encontrar costumes diferentes. Me lembrei até com um exemplo forte, que claro que respeitando a pluralidade, a diversidade. Por exemplo, uma mulher na questão do país, no caso, no Brasil, como ela é vista em países predominantemente fundamentalistas, religiosos. Pronto, é uma pesquisa interessante para que você, estudante, possa entender. Até, professor, me lembrei que a questão dessa moral é importante para o nosso estudante e a nossa também, masculino e feminino, estudantes que pretendam assim, entrar na área da diplomacia, na área das relações públicas, conhecer aí o mundo, né, e as suas diferenças. Exatamente. E aqui mais, professor? Nós temos ali a moral, por exemplo, conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas por cada cidadão. Então, observamos que existem morais. Essas regras, por exemplo, orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Diz respeito à ação concreta quando nos perguntamos. Vamos ver. Professor, eu gostaria de lembrar que aqui na tela nós temos moral e temos imoral. Também existe, estudante, eu gostaria de lembrar a palavra amoral junto. Amoral junto. Mas quando a gente diz assim, professor, a criança ela é amoral. Amoral é justamente quando você desconhece a norma
certo? De uma determinada sociedade. A criança ela é amoral porque a criança ela não conhece as normas que regem a sociedade. Por exemplo, se eu for para um país asiático, eu não sei como é que eles, determinado país, como são Como é as o normas, costume, os né? costumes. Desse, Então vê a desse diferença país. de moral, imoral e amoral. Exatamente. Não é isso? E aqui, professor, umas perguntinhas que nós temos aqui. O que devo fazer? Como devo agir nessa situação? O que é certo? O que é condenável? Me lembrei justamente que o senhor acabou de dizer, as morais, né? O que é certo? Pronto, se eu for para um país asiático, aí podemos questionar justamente o que eu devo fazer. Isso. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. No país que o senhor mora, o indivíduo, por exemplo, ele pode estar casado com mais de uma pessoa? Não. Porque é a moral do teu país. Porque a moral... Mas em outros países, você pode ter a poligamia, por exemplo. Você pode ter vários casamentos, não é assim? Mediante a questão do país. Justamente, pronto, um exemplo que o professor acabou. Mais uma vez as perguntas, por favor, aqui. Tá vendo aí, professor? Então aqui, olha, justamente se aplica ao que o senhor falou. Justamente. O que é condenável, né? O que é certo? Como devo agir nessa situação? O que devo fazer? Pronto, por exemplo, você falou agora essa questão do casamento, eu gostaria que o nosso estudante, se ele fizesse uma pesquisa sobre essa questão do casamento, o que é condenável? É condenável no Brasil. Em um determinado país X, que eu não posso dizer também um país, que você vai pesquisar. Isso. Qual o país que não é condenável e por quê? Exatamente. Certo? Então, é importante lembrar disso. É um erro achar, como o senhor falou, que todos pensam iguais, certo? Então, pronto, me lembrei quando os portugueses aqui chegaram, achavam que todos os povos indígenas falavam apenas uma mesma língua e tinham os mesmos costumes. Isso. Colocaram todos numa mesma massa, né, certo? E saber que há a sua singularidade. Olha aí a palavra singularidade. Isso. Professor, uma tela. Na tela, por favor. Gostaria de ler? Com certeza. Temos ali algumas diferenças, né, entre a ética e a moral. Por exemplo, a ética está bem relacionada com o princípio, com aquilo que é permanente, com aquilo que é universal. Tá? Está envolvido com regra, com teoria, com reflexão, trata do bem e do mal. Não é isso, professor? Lá na moral a gente tem conduta específica, é um processo temporal, tá? Porque pode sofrer uma mutação, é um processo cultural, conduta de regra, prática, ação e trata do certo e do errado, professor. E eu gostei muito justamente dessa questão desses dois pontos, a questão temporal e cultural. Uma coisa que eu me lembrei que o nosso estudante, e de forma geral, mas falo específico para as nossas estudantes, a questão temporal e cultural. A nossa estudante poderia pesquisar que no Brasil, infelizmente, houve um período em que a mulher não votava, certo? Então eu gostaria que vocês, os estudantes, em especial as estudantes, pesquisassem quando é que a mulher começou a votar no Brasil, as lutas, vejam a questão temporal, a mudança que houve. Seria interessante que pesquisasse isso. Sim, sim. Inclusive, você está falando aí, eu lembrei de algo importante. A moral se envolve com a questão temporal, né? É uma questão, uma mutação que existe na realidade. Por quê? Você pode estar num espaço e ter um tipo de costume, mas quando você vai para um outro espaço, você passa a se adaptar àquele espaço e você passa a ter um outro tipo de costume. Isso a gente observa não só com relação à questão de saúde, segurança, entre estados, entre cidades. Alimentação. Alimentação também, né? Isso é uma questão tipicamente de moral. Você falou uma coisa interessante, realmente, sumariamente interessante. O Brasil e suas regiões, né? O Nordeste, o Norte, apesar de termos nomes parecidos, Norte e Nordeste, isso, totalmente diferentes. São morais diferentes. Sul, Sudeste, exatamente. Centro-Oeste. Então, observar isso. Olha aí a questão mutável que o professor está mostrando. Então, é essa questão mínima que vocês vão chegar à questão macro, entender ética, moral, a sociedade que tem as leis. Professor, eu posso passar o sinal vermelho? Não pode, não. Passar o sinal vermelho, não. Tá? Ou melhor, não deve passar, né? Não pode, não deve. Professor, outra questão importante. Isso vai lembrar o nosso estudante. O nosso estudante, ele pode...
Ele pode trabalhar, pode haver o trabalho infantil. Não, trabalho infantil de jeito nenhum. Não pode. Trabalho infantil é o estudo, né? Eu estudo, exatamente. Então, continuando aqui, olha aí, professor, mais questões Certo aqui e errado. para o senhor. Lê aí, professor. Certo e errado, olha para aí, professor. São os conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Normalmente, os valores morais começam a ser transmitidos pela família nos primeiros anos de vida. Eles diferenciam, por exemplo, professor, o que é bom do que é ruim, o que é bem do que é mal, o que pode e o que não pode ser feito, professor. E é justamente aquilo que nós estamos aqui nesse debate com os nossos estudantes. Seria interessante que o nosso estudante pesquisasse, mais uma vez, essa questão de filmes mesmo. Vocês pesquisassem filmes, observassem filmes, que é essa questão do juízo de valor, de mostrar, certo? Agora lembrar, é importante, certo? Que cada país, cada localidade tem a sua moralidade, como o seu professor falou. Cada indivíduo também. Cada indivíduo Porque o que também. acontece, estudante? O que é certo para mim pode não ser certo para você. Tá? O que é errado para mim pode não ser errado para você. Isso é uma questão tipicamente de costume. Isso é uma moral. E é interessante que agora eu lanço um desafio não, uma proposta, aliás, para o nosso professor, né? Para o professor, para ele possa fazer em sala de aula um júri simulado. Sim. De uma determinada atitude. Assistir a um noticiário, pronto, um desafio, assistir um noticiário hoje, certo? E aquele tema polêmico, e sempre há temas polêmicos. Vou dar um exemplo. Um exemplo é a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, certo? Fazer um debate sobre essa questão, um debate com um embate de ideias. Agora, para isso é importante que haja o quê? Vocês embasar, estudar o tema para que possam ter com mais, como é que eu posso dizer, mais consideração, se munir daquilo para um debate e trocas. O que é a moral, o que é a ética ali, o que é a Rússia quer, o que a Ucrânia deseja. Exatamente. Certo? Professor, eu posso indicar um filme para os Pode, à vontade. Eu quero indicar um filme para os meus queridos alunos e professores. Já que a gente está discutindo moral e ética, especificamente com relação à moral. Porque o que a gente vê? Costume de indivíduos que estão morando, trabalhando na capital é de uma maneira. Costume de um indivíduo que mora lá no interior é de outra. Então, vou dar um filme aqui bem interessante para que vocês possam assistir. Um filme brasileiro que fala lá do pessoal do interior. Eu, Tu, Eles, um filme brasileiro. Dá uma assistida desse filme aí que você vai gostar e vai ver exatamente o costume de uma família de pessoas que vivem no interior. Bem interessante, pode assistir. Como eu sei que o professor Evaldo gosta de forró, professor, eu me lembrei de uma música, A Triste Partida. Da família nordestinos que vai para o Sudeste. Exatamente. De que Luiz Gonzaga canta A Triste Partida. Seria interessante que os nossos estudantes... Complemento lá no filme que vocês vão assistir, vão gostar, com certeza. Professor, na tela nós temos o que é liberdade, professor? Liberdade, bora contemplar um pouquinho aqui. É, de maneira geral, a condição daquele que é livre. É um conceito que assume grande variedade de sentidos entre os diversos autores que se ocuparam do tema, sendo difícil atribuir um significado consensual, mesmo em seus elementos fundamentais, professor. Eu me lembrei agora, professor, sabe o que é a seguinte questão? Tem a poesia de Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. Cecília fala sobre a liberdade e ela diz: liberdade, esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que a explique e ninguém que não a entenda. Perfeito. Certo? E aqui nós temos, por favor, olha aí, olha essa imagem. Eu vou descrever a imagem, o professor vai falar aqui para nós. Aqui tem, posso falar? Aí tem uma mão que emerge, olha aí, da favela, do povo pobre. O que é esse poder falar aquilo? Será que podemos falar sempre? O que é? Olha aí, a chamada liberdade de expressão, né, professor? É a questão que a gente estava iniciando aqui, a nossa temática, né? Será que a liberdade se envolve exatamente com a quebra de correntes, professor? E também aqui eu me lembro que é o grito dos oprimidos, não é isso? Isso, exatamente, o grito dos oprimidos. Daqueles que são. E já estamos aqui chegando ao término. Eu trago, olha aqui, professor, também o nosso professor pode trabalhar a charge, o cartoon. Olha o que é que nós temos aí. Exatamente, professor. A gente pode interpretar ali, né, uma ideia
você é livre para se expressar, desde que eu Concordo. concorde, professor. Tem liberdade ali? Tem. Pois é, estudante, analisa um pouquinho aí essa imagem e diz pra gente, onde está a liberdade aqui? Mais uma vez, por favor, a imagem aqui. Isso, estudante, professor, analisa aí a imagem. Você pode, desde que eu concorde. Pois bem. Será que há liberdade aí? E agora aqui eu trago outra. Eu gostaria... Professor, veja aí, analise. Vamos ver aqui. Nós temos... Será que existe uma justiça aí, professor? Porque nós temos aí o quê? Um homem de terno. Exatamente. Você está de terno aí na classe social mais elevada. E ele é branco. E ele é branco, é. E a mulher, o que é que... Classe social mais desprivilegiada, veja que ela está acorrentada e olha o que há no caminho dela. Exatamente. Será que vai ser justa essa corrida, professor? Lembrar também os conceitos, né, de igualdade, equidade. Isso. Lembrar o que é igualdade, o que é equidade, que nós já debatemos aqui. Então, professores, vocês também podem discutir com os seus estudantes a questão da charge, do cartoon, observar justamente isso. E aqui eu trago para vocês essa outra imagem aqui. O que é que nós temos aqui, professor? Vamos lá. Livro. Reparando um pouquinho aqui na camisa desse rapaz, temos aqui, ó, sou Pobre, periférico, favelado e não gosto de burguesia. burguesia. E ele está com o chapéu representando Nordeste. Nordeste. Então, muitas vezes é a voz daquele que está preso, que é oprimido, certo? E aqui, professor, chegando ao término, lembrando que aqui no EducaPE, professor, esses slides estão disponíveis para que o nosso estudante pesquise, na verdade. Tem acesso, o próprio professor também pode ter acesso e pode usufruir da melhor maneira possível. E eu deixo em especial para o nosso professor, certo? Trabalhar com o nosso estudante, vocês estudantes, após esse pequeno debate, de mostrar a vocês sobre isso, um filme, Um Sonho de Liberdade. Isso. Eu gostaria que vocês assistissem, fizessem aqui uma reflexão sobre ele. sobre esse filme aí e a temática que a gente abordou aqui. Olha, minha gente, por hoje é só. Nós teremos um outro contato. O professor Evaldo vai voltar na próxima aula para continuar esse bate-papo gostoso. Lembrar que aqui nós estamos apresentando e vocês vão pesquisar. Hoje a gente falou de liberdade, falou do que mais? Isso, falou sobre moral, falou sobre ética, falou sobre valores, falou sobre decisão, músicas. Então é isso aí. Então um abraço, professor Robson, professor Valdo Dantas, um abraço para todos e o Projeto de Vida é fundamental.